Olá, queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos a lição de número 9, o reinado de Joás. O texto áureo está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 3 e 4, e está escrito assim: Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Verdade prática. Para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. A leitura bíblica em classe dessa lição e dessa semana está no segundo livro dos Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 3, depois capítulo 12, versículos de 1 a 5 e ainda os versículos 17 a 21. A nossa lição tem um objetivo geral que é afirmar que o pecado leva o homem à ruína. E ainda 3 objetivos específicos. Primeiro, apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia, assinalar a restauração do templo e caracterizar a idolatria de Joás e a decadência do seu reinado. Professor Joás, vamos estudar essa lição importante de Joás, seu xará. Nossa, xará, tem vários xarás aí na Bíblia. Não é? Esse aqui foi um rei importante, né, de Judá, e assim, como a gente falou lá na lição 5, né, esses nomes muito iguais assim, acaba criando confusão em algumas cabeças, né? Então é para a gente fazer a distinção aí, esse Joás é o rei de Judá, né, que era filho de Acasias. Aí tem, não é aquele Acasias da lição 5, aquele era filho de Acabe. Esse aqui é filho de Jorão com Atalia. Né? Portanto, essa Atalia que depois vai ser deposta pelo Joás aí da história, né? O próprio neto, ela é a avó dele, né? Foi mãe do pai dele. Então, nós não estamos falando do reino de Israel, nós estamos falando do reino de Judá. Então é importante fazer essas considerações para não ter muita confusão, né, no entendimento. Tem outro rei Joás, mas esse aqui é o que vai reinar em Judá, né, filho de Acasias, né, neto de Atalia. É interessante, professor, que quando a gente fala desses nomes depois de Salomão, né, com Jeroboão e Jorão, nós vimos aí em lições passadas que houve a separação das tribos, as tribos do norte e as tribos do sul. Nós podemos falar sem sombra de dúvida que todos esses reis do reino do norte de Israel foram reis que não andaram segundo o coração de Deus. Já os reis do sul, vamos falar assim, quase que na sua maioria, foram reis piedosos. Vacilaram, mas o princípio deles ali foram reis ali que teve muitos acertos, né? E um ponto a destacar é que quando o reino do sul se misturou com o reino do norte, pronto, aí a apostasia começou a tomar forma assim generalizada em todo Israel. E foi exatamente quando Josafá aparenta-se com Acabe. Aí o negócio começou a dar lenha aí. Casou o filho, né, Jorão, com a filha de Acabe, né, Atalia, e aí a coisa, essa mistura parece que não desandou, né, a fidelidade de Judá foi prejudicada, né, com essas alianças com o reino do norte, né. E esse Jorão não foi boa peça também não, né, reinou pouco tempo, vamos falar assim, teve uma morte que não foi muito bem lembrada, trágica. O filho também. Mesma forma. Vale a pena, professor, como nós estamos falando aqui desse... É bom lembrar, sempre fala isso, né? A gente está lá na nossa primeira página da lição, lá na primeira lição nós estudamos isso aí, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E eu lembro que eu te fiz essa pergunta, professor, parece que, assim, será que tem algo em comum com esses dias que nós estamos vivendo hoje? Poxa vida, né? Não é? Traz tanta lição para a gente, na hora que nós já estudamos 8 lições, é a 9ª com essa, e nós estamos vendo só assim alguns declínios quando o homem resolve a virar as costas para o Senhor. Nós estamos num tempo muito parecido com esse aí, né? Pessoas que viraram as costas para Deus, né?
e agora estão sofrendo por causa das más escolhas que fizeram e apontando Deus como vilão da história, né? Essa é a nossa história, a história dos nossos dias, né? E é o que a gente vê aí nesses textos que a gente tem estudado, né? Até aqui a gente estudou na maioria os reis lá de Israel, né? Agora nós vamos estudar, né, uma lição inteira sobre um rei de Judá, né? Mas essa idolatria, né, esse afastamento de Deus, né, acaba quem comete isso, quem age assim, né, se afastando de Deus, acaba acusando Deus dos seus próprios problemas, né, dos problemas que ele mesmo criou, né? A pessoa cria os problemas, depois vai acusar Deus, né, de o vilão da história. Professor, nós já falamos aí de muitos homens aí, nós já falamos de Atalia, que era a mãe, já falamos de Josafá, já falamos de Acabe, e falamos aí de Jorão, e assim, nós vemos aí um misturado, uma miscelânea de homens e mulheres aí que alguns deles serviram ao Senhor e a nação experimentou uma paz durante um tempo, e muitos outros que não serviram a Deus e culminou no cativeiro, que é o tema aí das próximas lições. Então, por causa da desobediência, por causa da infidelidade, eles experimentaram o cativeiro durante 70 anos, que foi duro para eles. Daqui a pouco nós vamos entrar nessa lição aí. Me parece que a próxima lição nós já vamos falar de cativeiro. Verdade. Né? O cativeiro aconteceu por causa disso tudo que nós estamos vendo até essa lição, né? Uma apostasia, um afastamento de Deus, uma idolatria, né? Que é uma traição, né, ao Deus verdadeiro, uma afronta mesmo, e isso tudo vai culminar lá nesse período de cativeiro aí do povo de Deus, né? Bom, professor, nós temos aqui um quadro da nossa lição, a gente vai começar a introdução, mas tem um tema aqui que a gente gosta, a gente sempre fala isso nas nossas classes presenciais, né? E a gente aproveita e explora bem aí todos os recursos da nossa lição. Você que está em casa e tem a lição dos professores, tem aqui interagindo com o professor, e é um texto muito interessante que eu faço questão de grifar. Enquanto Joás seguiu os passos do sumo sacerdote Joiada, fez o que era reto diante do Senhor. Eliminou o baalismo, renovou a aliança e restaurou o culto a Yahvé, reparou o templo e etc. Todavia, depois da morte do homem de Deus, Joás se deixou seduzir pelos príncipes do povo e mergulhou na impiedade, injustiça e idolatria. Professor, nós vamos falar muito sobre isso nessa lição, mas o que é o conselho de um homem de Deus e o conselho de alguém que não serve a Deus? Olha a diferença que isso faz na nossa vida. Os melhores conselhos vêm de Deus, né? Então, gente que está mais perto de Deus é mais aconselhável para você tomar conselho, né? É mais creditável, né? Mais crível, né? A palavra certa é essa. A gente pode confiar mais em pessoas que andam mais perto de Deus do que pessoas que rejeitam a Deus, né? Isso aí é um ponto importante. Professor, vamos lá, nós já falamos aí, já demos uma situada histórica, geográfica aqui entre os reinos norte e sul, uma situada histórica nesses reis que antecederam Joás. Essa introdução é necessária, né? Muito bom. Um assunto muito histórico, né? Muito bom, muito bom. E assim, quando a gente fala, principalmente quando a gente fala desses nomes bem parecidos aí, né? E tem tempos diferentes aí, mas é muito legal. Vamos lá, introdução. Com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar. Como era muito jovem, recebia orientações e conselhos do sacerdote Joiada. Durante os anos em que foi orientado, teve um brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, como as suas convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes, após a morte de Joiada, Joás deixou-se influenciar por maus conselhos que fizeram Judá retornar à idolatria. Olha o papel da liderança, professor. Deixou-se levar por um mau conselho ou por maus conselhos, e não só ele pecou, mas toda a nação. Você vê, enquanto ele foi bem mentoreado, né, enquanto ele tinha um bom mentor, né, seu tio aí, casado com a sua tia, seu tio, né? Claro. Foi um bom mentor, ele foi um bom rei, né? Teve atitudes sábias, você vê temor de Deus, né, nas atitudes dele, né? Mas nem começamos a reforma ainda, né? Então isso demonstra temor de Deus. A reforma do templo, estava preocupado com a casa de adoração, né? Então, enquanto
teve uma mentoria de alguém que andava com Deus, né? Depois que isso mudou, teve outros conselhos não tão bons, né? Acabou se desviando, né? E a gente vai ver aqui, professor, que no Antigo Testamento a gente vê muito isso, e a gente vê os escritos de Jesus, dos discípulos, todo o escrito do Novo Testamento se baseando nisso aí. Vamos falar que pelo menos 3 pilares que nos sustentam ou que nos mantêm próximos de Deus: palavra, oração e jejum. Esses 3 pilares, pode ver que todas as vezes que o povo pecava, eles se arrependiam porque eles eram confrontados com a palavra de Deus, e a própria palavra os conduzia à oração, e eles quebrantavam o coração e jejuavam diante de Deus. Esses ingredientes, eles continuam plenamente ativos e eficazes em pleno século XXI. Isso não mudou, não. O devocional é a coisa mais importante da caminhada cristã, né? Se aproximar de Deus, né? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, né? Tá escrito lá em Isaías, né? Eu não lembro bem a passagem, mas eu lembro da passagem, né? 55:6. 55, isso. Então, Deus se aproxima de quem dá um passo em direção a Ele, né? Então, essa postura de buscar a Deus nas tomadas de decisão, devocional vai além disso, né? Não é só quando eu preciso, né, de algo, de algum direcionamento, não é só isso, né? É ir em direção a Deus porque eu quero estar perto dele. Né? Devocional fala disso, né? Então é buscar a palavra, se consagrar, né, com jejum, com oração. Isso tudo é essencial para a caminhada cristã, né? Faz uma diferença enorme, não faz, professor? Poxa vida! Bom, nós já falamos aí na introdução, já demos uma pincelada histórica, geográfica, um contexto aí de todas as outras lições, uma luz para o futuro dessa nação que se distanciou de Deus. Mas agora nós vamos falar sobre esse reinado de Joás. Primeiro nós vamos falar aí do livramento que Deus deu através das suas mãos, né? Ou o livramento de Joás, que é o capítulo 1. Ponto 1, as tramas reais. Tanto Israel quanto Judá existiam acirradas disputas pelo poder, envolvendo interesses políticos e econômicos. A casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel, através de Atalia, neta de Acabe e Jezabel. Atalia se casou com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Quando Jorão foi assassinado por Jeú, Atalia usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar. Que miscelânea, que confusão que virou isso aqui, hein? Não é? Em tão pouco tempo, né? E você vê que esse monte de intriga, e tá tudo em família, né? Tudo gente da mesma família, né? Você vê Jorão, né, reinando lá em Judá, o tio dele, Acasias, reinando em Israel. Então, tá tudo em casa, né? O sobrinho reina aqui, o tio reina lá. Você vê que quando Jeú vai e assassina os dois, né, Acasias e Jorão, né, Acasias estava visitando o tio, que estava ferido de guerra, né? Então era uma visita social de alguém da família, né? Então é até um pouco assim curioso, né? Porque essa coesão, me parece que foi o que a gente já comentou, foi o que prejudicou, né, a devoção do povo de Judá, né, essa mistura. E então não era algo desejável, não era algo interessante para Deus, essa mistura. Né? E é justamente por causa dessa mistura que o juízo de Deus veio e você vê um sobrinho visitando o tio ferido de guerra, né? Já havia uma profecia que Acasias seria morto, né? E aconteceu naquela visita. Então, esse texto que nós vemos aqui, professor, está no segundo livro dos Reis. Esses dias eu estou estudando um pouquinho o segundo livro das Crônicas também, por causa exatamente dessas lições. O livro de Crônicas, o registro das crônicas dos reis de Israel, ele traça alguns detalhes. E nesse caso da morte desses dois homens, está escrito que o próprio Deus ele direcionou, encaminhou isso aí.
A gente pensa assim que as coisas estão fora do controle de Deus, a gente pensa, Deus está lá do céu, nós estamos aqui, e o negócio é aqui para o domínio dos homens. Está enganado quem pensa assim. Por pior que esteja a situação, eu acredito que Deus está coordenando aquilo ali e não está saindo nada do controle de Deus, está do jeito que Deus planejou. E é bom lembrar isso aí. A gente pode olhar em volta hoje e achar que Deus está em silêncio, e Deus não está nem vendo o que está acontecendo, mas a gente que se engana, né, com a nossa mentalidade muito pequena, né, diante da grandeza de Deus. Verdade. Vamos destacar... Nada sai do controle, da soberania dele. Não sai. Vou destacar uma coisa aqui nesse ponto 1 aqui, professor, essas tramas reais, essa excessiva busca pelo poder, o tanto que isso traz prejuízo também, né? Eu me lembro de uma frase de um faraó que foi na época de Moisés. Ele falou uma frase que está registrada em livros históricos, né? Não na Bíblia, mas em livros históricos. Ele falou que os homens estão mais preparados em guerrear pelo poder do que exercê-lo. Eles estão mais preparados em buscar, em conquistar o poder do que em exercê-lo. Ou seja, briga, e quando chega lá não sabe o que vai fazer. Isso acontecia assim com muita frequência entre os reis de Israel, e depois chegava lá, não sabia o que fazer, não queria os conselhos de Deus e levava a nação toda ao pecado. Essa foi a causa dessa ruína, né? É o que gera muitas crises que a gente tem visto hoje ainda, né? Isso não foi diferente no passado, né? Verdade. Muitas crises de autoridade, porque alguém quer o poder, mas não se preparou para ele. Como que vai exercer uma coisa sem preparo? Algo, né, que exige um preparo. É complicado. Bom, professor, eu falei isso exatamente para puxar o ponto 2 e 3 antes da gente encerrar esse bloco. O ponto 2 é a coragem do sacerdote Joiada. Atalia herdara a perversidade de Acabe e Jezabel. Para se sentar no trono, ela matou todos os membros da família, incluindo os próprios netos. Olha que mulher ruim. Apenas Joás, filho de Acasias, escapou. Nessa época ele tinha 1 ano de idade e ele foi escondido por sua tia durante 6 anos. Então, depois desse fato aqui, olha a estratégia bem sucedida. Primeiro, o seu tio viu que o negócio ia ficar feio, que ela queria matar todos para ninguém suceder o trono. Ele vai lá e esconde esse menino por 6 anos, ele tinha 1 aninho só. E depois ele monta a estratégia. Quando Joás completou 7 anos, esse mesmo sacerdote Joiada armou uma estratégia para empossar o legítimo rei, era de família real. Combinou com os capitães da guarda, ou seja, o chefe do exército, e no dia planejado por eles, destituíram Atalia do trono e proclamaram Joás como rei. Joiada naturalmente passou a ser corregente com Joás, pois este não tinha condições de reinar porque ainda era criança. E desse ponto aí depois, ele deu ordem para matar a Atalia e o reino se estabeleceu nas mãos de Joás. Mas olha a muvuca que eles arrumaram para chegar ao poder e atrapalhar uma sucessão legítima. Essa Atalia tem o sangue de Jezabel nas veias, né? Verdade. É neta, então tem o sangue correndo lá, Jezabel e Acabe, né? Que Acabe também não ficava muito para trás, não. Terrível. E assim, pela lógica, né, vigente nessa época, tinha outros sucessores, né? Acasias foi visitar o tio que está enfermo, né, por conta da guerra, da ferida de guerra, e enquanto ele está nessa visita, ele morre lá. Tem um monte de sucessores, tem filhos, tem netos, né? E essa mulher que tem o sangue de Jezabel nas veias correndo, resolve tomar o poder, a sede de poder tão grande que mata os próprios netos, né? Que doideira, né? O que tem nesse poder aí que é tão especial assim para uma atitude dessa esquisita, né? E ela faz isso, mata os próprios netos. Quem tem coragem de matar os próprios netos por causa de qualquer coisa que seja, né? Verdade. É muito estranho. E pela graça, né, e pela promessa de Deus, é lógico, Deus falou que não faltaria ninguém ao trono de Davi, né? Dos filhos de Jessé, sempre haveria alguém no trono de Israel. Então, se ela mata todos os netos, inclusive Joás, aí a promessa de Deus seria mentirosa, né? E Deus, que não pode mentir,
né, zelou por manter a sua palavra, né, e usou uma tia, né, para salvar o menino com 1 ano de idade ainda. Senão ela mataria um bebê de 1 ano por causa do poder. Que atrocidade. Aí depois alguém pergunta, né? Quer justificar falando que Deus é mau, que Deus é ruim, por deixar o povo, ou por conduzir, ou por até levar o povo mesmo, a sentenciar esse povo a um cativeiro. Olha as atrocidades de uma nação inteira. Olha que maldade. Bom, professor, nós estamos falando aí desse reinado de Joás. Nós já vimos aí as tramas reais, né, que são coisas que envolvem poder, né, as tramas ser o poder, a coragem também de Joiada de ter escondido e a estratégia bem sucedida. Quando ele percebeu isso aí, juntou todo mundo e fez Joás de apenas 7 anos rei. Professor, vamos dar uma pequena pausa aí. Nós vamos ter um pequeno intervalo, uma pequena pausa e voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Não saia daí. Queridos, estamos de volta e você está no ADEC TV e hoje nós estamos falando da lição de número 9, o reinado de Joás. Professor, falamos no bloco anterior de uma estratégia bem sucedida, da coragem do tio de Joás, Joiada, era um sacerdote, mas um homem de uma visão maravilhosa. Fez o que fez e Deus abençoou essa decisão dele, Deus fez ele prosperar. Tanto é que enquanto ele estava vivo, Joás foi um homem segundo o coração de Deus. Muito bom isso aí, né? E é interessante como que a história é ilustrativa, né? Tem muito simbolismo ali. Joiada esconde um menino de 1 ano que tem um nome que é significativo na história, né? O seu nome significa o Senhor, né? Tem o nome de Deus ali, Yar, né? O Yeuar, né? E Ash no final, Ash, né? Então o nome de Deus, né? Deus é esse Deus poderoso, né? O Deus de Israel é forte, ou Deus é ânimo, ou Deus é coragem, Deus é força, né? Tem toda essa gama semântica aí. Então um menino que é o último da sua linhagem, né? Se ele morre, a palavra de Deus é mentirosa, olha só, né? E o nome do menino diz tudo sobre esse Deus, né? Esse Deus é força, coragem, ânimo, né? Então nem tudo está no fim. A promessa está de pé, esse Deus está vivo, está vendo tudo, está olhando tudo, está no controle de tudo, não perdeu, não foi pego de surpresa com ninguém, com nada. Então tem uma ilustração toda na história, né? Verdade. Se a gente for olhar nome por nome aí, a gente... E o legal, professor, que a gente vai vendo a história se descortinando, né? Quando a gente pega, por exemplo, começa a ler a Bíblia, lá no Gênesis você vai vendo a construção, como é que Deus vai construindo essa história, aí vai lá em Abraão, vem depois Isaac, Jacó, as 12 tribos, e diz, vai sendo construído, depois vem o período dos juízes, e até chegar nesse período aí, o primeiro rei, Saul, depois é substituído por Davi, Salomão, aí começa aquele monte de reis que nós estamos estudando aqui. E tem gente que não acredita na progressão da revelação de Deus, né? Não é? Vai entender. Eu fico assim, de certa forma, como que não entende? Como que não, ou não entende ou não quer aceitar, né? Isso está tão claro na Bíblia, isso não é invenção humana. Uma mente humana, por mais brilhante que fosse ou que seja, ela não consegue elaborar tudo isso aqui com tanta perfeição. Só um Deus poderoso, soberano, glorioso, para controlar tudo isso aí. E é muito bom. Bom, professor, capítulo 2 aí nós vamos falar do reinado de Joás e a reparação do templo. Está em 3 pontos. Primeiro, a arrecadação para reparar o templo. Segundo, a fidelidade dos tesoureiros. E terceiro, fidelidade, um atributo que enobrece. O reinado de Joás foi muito próspero, enquanto Joiada o aconselhava. Como a adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos seus anteriores ou os reis anteriores, nenhuma manutenção foi feita no templo do Senhor, e por isso ele estava em condições precárias.
Logo, Joás incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem ofertas para a manutenção do templo. Professor, olha o problema dessa apostasia, porque o povo deixa um Deus verdadeiro e juntamente com as bênçãos do Deus verdadeiro que eles abandonaram, eles deixaram de lado todo o serviço de Deus. Inclusive o templo ficou às tralhas, às traças. Outra coisa que acontece com os idólatras é isso. Não só eles vão acusar Deus da sua própria maldade, como também vão abandonar tudo que diz respeito a ele, né? O idólatra, se eu tenho outros deuses, outras coisas são mais importantes para mim do que as coisas de Deus. Uhum. O templo de Deus, a casa de Deus, a obra de Deus, a palavra de Deus, né? A música de Deus, a arte de Deus, tudo de Deus passa a não ter importância nenhuma para mim. Uhum. Aí eu vou para as coisas da minha idolatria, né? Uhum. O que eu idolatro? Que não é Deus, né? As outras coisas vão chamar... o que diz respeito a essas coisas vão chamar mais a minha atenção do que o que diz respeito a Deus. Uhum. E foi o que aconteceu aqui, né? O idólatra, ele tem outros ídolos, então ele tem outros lugares preferidos, tem outras coisas preferidas para fazer do que os lugares de Deus, a casa de Deus, as coisas de Deus. Então, o que aconteceu lá, a gente está falando aqui, acontece aqui também. Verdade. Né? Tem gente que vai ao templo e diz que está adorando a Deus, mas até ali no templo ele está com outros ídolos em mente na hora da adoração. Tem gente que a gente vê no culto com outros ídolos dentro do culto a Deus, né? O sujeito está diante de um povo que é um povo de Deus, reunido em nome de Deus, em volta de Deus e sua palavra. Às vezes tem alguém falando a palavra de Deus e o sujeito está com o Instagram aberto, respondendo Twitter. Na hora do culto. Se isso não é idolatria, é o quê? Né? Porque o que é mais importante do que as coisas de Deus? Eu li um negócio esses dias agora, professor, que eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre isso. Paulo, quando percebeu que aquele mágico, aquele encantador, estava tirando o foco daquele procônsul, Sérgio, de ouvir a palavra de Deus, ele percebeu uma força satânica, uma força maligna. Então ele foi na fonte. Então nós precisamos fazer essa leitura também. Tudo que está nos atrapalhando de ouvir a palavra de Deus precisa ser cortado. Foi o que Joás fez ao reparar esse templo. O culto aqui era oferecido aos Baalins, ao deus Baal, a Astarote, a Azerá e tantos outros deuses, a Malcom, aos deuses dos Amonitas, como nós vimos aí, os deuses dos Moabitas, tudo que tirava a glória de Deus. Então a primeira coisa que esses reis bons fizeram foi cortar isso. Que hora que eu começo a pensar, professor, será que não está na hora da gente começar a bater muito nisso aí também? Alguma coisa que está tirando a glória de Deus, o brilho de Deus das nossas vidas, dos nossos cultos, também não precisa ser tratado? Com certeza. Jorão, né, o esposo aí de Atalia, e até o filho, Acasias, né, chegaram a misturar até utensílios que eram para adoração do Deus verdadeiro com a adoração a Baal, né? Começaram a misturar tudo. E isso desagradou a Deus, né, e trouxe consequências que depois não dá para culpar a Deus pelas consequências. Santo e profano não se misturam. Né? Bom, nós falamos dessa arrecadação. Joás teve essa ideia de reparar o templo, porque o templo estava às ruínas, enquanto o povo estava na idolatria. Né? Quando esse rei, ele ouve a palavra de Deus, ele repara esse conserto do povo com Deus, a lei é dada ao povo, ou seja, eles têm acesso à palavra. No momento que eles têm acesso à palavra, eles começam a reparar esse templo. E para reparar esse templo, o povo precisava trazer oferta, que é o ponto 2. O povo trouxe a oferta, mas precisava de bons dispenseiros, mordomos fiéis para administrar isso aí. Então houve também essa fidelidade desses tesoureiros, em administrar de forma correta. E fechando aqui o ponto 3, havia também essa fidelidade no coração de Joás. Por quê? Porque enquanto ele estava sendo tutelado, né, mentoreado por Jeoiada, ele trilhou nos caminhos do Senhor. Perdeu esse amparo aí, foi ladeira abaixo. Ele tinha a mentoria de um homem de Deus, né? Então ele aprendeu a andar com Deus. E
quem anda com Deus tem uma promessa, né, de que é constantemente acompanhado por duas companheiras fiéis aí, bondade e fidelidade. Verdade. Está até no nosso textuário aí, né, Provérbios 3, 3 e 4. Verdade, verdade. Mas quem não lembra do Salmo 23, né? Ou o Salmo 24, para quem tem a Septuaginta como referência, né? A Vulgata, né? Salmo certamente que a bondade e a misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida. Por quê? Alguém que decidiu andar com Deus, né? Que decidiu que é ovelha desse Deus, que esse Deus é o seu pastor, que nesse Deus ele tem tudo que precisa para viver, né? Então, a bondade, a misericórdia, a bondade e a fidelidade, né, são companheiras inseparáveis, né? A bondade e a misericórdia. E Muito aqui bom. Provérbios, bondade e fidelidade. Professor, quando a gente fala desses reis, é impossível a gente falar desses reis e não voltar um pouquinho na história e lembrar de Davi. Teve problema Davi? Teve. Pecou? Claro que pecou. Mas toda vez que Deus se refere a Davi, ele fala, um homem segundo o meu coração. Exatamente por essa disponibilidade, esse desprendimento que ele tinha em servir a Deus. No coração dele não tinha o que havia no coração desses outros homens aí, de não servir a Deus, de se rebelar contra Deus. Ele sabia que Deus era poderoso para fazer qualquer coisa. E é incrível, professor, como é que uma nação que conhecia a Deus, sabia quem era Deus, porque quando a gente olha para a cultura oriental, né, a gente olha para o povo descendente de Abraão, uma cultura totalmente diferente da nossa. Os primórdios lá conheciam, sabia quem era Deus, via de perto, conhecia, não por ouvir falar, mas de ver. Eles viam grandes feitos de Deus. E o Evangelho chegou a nós porque nós cremos na pregação do Evangelho. Mas eles viram, a nação eleita, escolhida. Difícil isso, né? Por isso que culminou o cativeiro. É uma coisa assim, fora de cogitação mesmo pensar como que isso foi acontecer. A gente hoje, porque a gente tem o Evangelho, a gente sabe. Gálatas, por exemplo, diz que a fidelidade é um fruto do Espírito, né? E olhar para a fidelidade desses tesoureiros aqui, né? E desse rei tão moço ainda, né? Olhar para a fidelidade deles, da forma que eles trataram essas ofertas aí para a construção do templo, porque eles andavam com Deus, né? Porque eles estavam na direção de Deus quando aconteceu isso. Tanto que o texto mostra um povo totalmente confiante, né? Eles não querem nem prestação de conta. Verdade. Como é que você vai colocar dinheiro na mão de alguém e dispensar a prestação de contas? Eles fizeram isso. Não precisa nem prestar conta. É para a casa de Deus? Não precisa nem prestar Quem conta. está administrando? É fulano? Né? É gente crente que está... Então, você vê que a fidelidade é algo... coisa de gente nobre e coisa de gente que anda com Deus, né? Professor, eu destaco aqui para a gente fechar esse capítulo 2 aqui, a seguinte fala: as influências mandam muito, né? As influências elas vão afetar em nós positivo ou negativamente. No caso de Joás, afetou positivamente quando a influência era boa e afetou negativamente quando os influenciadores eram maus. Então nós precisamos ter muito cuidado, as pessoas que estão à nossa volta, quem está nos tutelando, quem está nos dando uma mentoria, quem está nos dando suporte. Isso serve de muita lição para nós. Joiada era tio dele, né? Então era parente também. Mas Atalia, que tinha o sangue de Jezabel e de Acabe, também era parente. Então ele tem essa mistura dentro dele. Ele vai bem se ele tiver uma boa mentoria, né? Mas quando o sacerdote morre, né? Ele passa a dar ouvidos a conselhos ruins e ele começa a agir como a Atalia agiu. Verdade. Ele teria morrido pelas mãos de Atalia se Deus não livrasse. Mas aí ele vai e age como a Atalia agiu. Ele mata o próprio sobrinho. Sim. Sobrinho, né? Sim. Zacarias era... Profeta, né? Filho, primo dele. É um profeta. Zacarias era primo dele, porque era Exato. filho de Joiada, né? Filho. Então... Exatamente o que o profeta repreendeu ele. Matou o primo porque o primo falou de Deus numa palavra de repreensão. Verdade. Olha só, entrou no mesmo jogo do poder dos pais, dos avós, e estava indo tão bem, né?
Repito, professor, são as influências. Em meio a tanto pecado que a gente está vendo aí nessa infidelidade, principalmente nesse mundo das mídias, dos influencers, nós temos que ter muito cuidado com isso. A gente sempre fala isso, talvez serve de alerta para nós, o que os nossos filhos estão vendo, o que a gente mesmo está vendo, quem está influenciando a nossa vida. É alguém que está nos aproximando ou distanciando de Deus. Se esse alguém que está influenciando a minha vida é alguém próximo de Deus, pode ter certeza que eu vou me aproximar de Deus. Agora, se for alguém que é distante de Deus, eu tenho que tomar distância desse camarada. Eu não posso dar ouvido a esses conselhos maus. E faz a gente lembrar do Salmo 1 também, né? Porque a gente vai, né, do coração procede as saídas da vida, né? Então a gente tem que ter cuidado com o coração sobre qualquer outra coisa. Verdade. Né? E quando a Bíblia diz isso, né, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, a Bíblia, a Escritura, a palavra de Deus, né, aquele que nos criou, está falando desse cuidado que nós devemos ter com o que entra. Porque o que entra fatalmente vai sair. Né? Jesus falou, não é o que entra que contamina é o que sai. Né? É porque o que saiu já entrou já está lá dentro. Né? Verdade. Para sair teve que entrar. Então o que eu coloco diante dos meus olhos, que eu ponho para dentro através dos ouvidos, através da boca, né? Tudo que eu provo, né? Em todos os âmbitos de sentido, isso fatalmente vai sair um dia. Verdade. Então, as séries que eu vejo, né, os livros que eu leio, as conversas que eu tenho, as amizades que eu tenho, os convívios, isso tudo é coisa que eu vou trazer para dentro. E uma hora vai sair. Né? Então, se são influências ruins, eu fatalmente vou ser afetado por isso. Verdade. E eu vou começar a agir de acordo, falar de acordo. Isso não vai ser bom. E aí, professor, nós lembramos de um texto e a gente parte para encerrar. Hebreus 4:12, né, que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é poderosa, ela vai até a divisão da alma, espírito, juntas e medulas, e é poderosa para discernir os pensamentos do coração. Por isso que quando Joás estava lá com a palavra de Deus, a palavra orientava, guiava, guardava, disciplinava, clareava o caminho. A partir do momento que ele tirou o coração da meditação da palavra, só foi ruína, foi o declínio, né? E é exatamente isso que a gente vai falar e encerra a nossa lição. A conspiração contra Joás, ponto 1 e 2, os dois tópicos aí, o declínio do reinado e a conspiração e morte no reino. A história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. Professor, deixa eu só fazer um adendo a isso aqui. Vamos falar assim que é muito perigoso a pessoa não ter uma postura, não ter uma firmeza, não ter uma convicção em quem eu creio, o que eu creio e em quem eu creio. Isso diz muito da minha personalidade. Joás aprendeu um tempo, mas não deixou isso sair. Isso trouxe uma ruína muito grande, não só para ele, já falamos, né? Para ele, para o reinado e para todos os seus liderados. Isso trouxe um prejuízo muito grande. É uma trágica consequência da desobediência, exatamente, repito, por causa dessa influência. A desobediência traz sempre consequências trágicas, né? Você vê que a trama para matar ele só foi efetivada por causa do ressentimento que tiveram do que ele fez. Né? Os próprios servos dele mataram ele. Então, porque estavam ressentidos com a atitude dele para com o próprio primo, que era o profeta de Deus. Profeta. Olha só. Então, o que ele fez trouxe consequências para ele. Né? E assim, a gente vê Deus advertindo ele antes, né? E ele não dando ouvidos, ele preferiu seguir seu próprio coração, que é enganoso, suas próprias vontades. Deus o tempo todo querendo trazer ele para perto, e ele foi se desviando, até estar completamente afastado de Deus. E a consequência veio. Né? Por causa de uma guerra lá do rei da Síria, aproveitaram a ocasião, né? Um rei da Síria que o próprio Deus mandou ungir. Sim. Lembra que ele falou com Eliseu lá, Eliseu mesmo, né? Sim. Elias. Falou com Elias já no Carmelo, lá no finalzinho da jornada dele. Né? Você pensa que acabou, Elias? Não, ainda tem mais. Né? Lá no Horebe, né? Ainda tem mais. Você vai ungir esse rei aqui lá na Síria,
esse rei aqui, né? Deu nome, endereço, né? E é esse rei que vem contra Joás agora, né? Ele passa pelos filisteus e conquista ali, e aí quando vai chegando em Judá, Joás dá um jeito ali de contornar a situação, mas a ameaça está à porta, né? E os seus criados usam da ocasião para conspirar contra ele, né? E ele só colheu o que ele mesmo plantou. Professor, nosso tempo está chegando ao final, mas deixa eu só falar sobre a proteção de Deus. Segundo Reis 20, 21, 22, por olhar fora, já citamos aqui, rei Aías, ele tinha um exército de 400 mil soldados. 400 mil. E tinha um rei da Etiópia, um rei etíope, que tinha um milhão. 1 milhão. Pois Deus foi lá e deu vitória para ele. Aliás, ele tinha 380 mil. Era 180 mil de Benjamim e 200 de Judá. 380 mil contra 1 milhão. Mas foi Deus que trouxe vitória. Se o coração de Joás tivesse permanecido em Deus, o problema estava resolvido. Então, a conspiração em morte, você já falou, a idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada. O rei, em vez de seguir tudo que o sacerdote lhe ensinara, passou a tomar conselhos com os príncipes de Judá. Aí o negócio ficou feio, né? Depois mata o profeta e, através disso aí, os seus próprios servos o feriram. Olha a trágico distanciamento das coisas de Deus. A idolatria leva a essas consequências e traz a morte. Triste, né? Muito ruim. Professor, a consideração aí para a gente finalizar, vamos destacar, eu destaco a desobediência e volto a falar na influência, principalmente nesse mundo digital que nós estamos vivendo aí, muito cuidado com essas influências aí, para isso não fazer uma crosta em nosso coração e nos impedir de ver a ação de Deus, né? Essa lição leva a gente a pensar, né, no que nós temos plantado para nós mesmos. Verdade. Certamente vai vir uma colheita aí. E que não seja dura, né? Dá tempo de inverter isso aí. Querido, nós agradecemos pela companhia. Se Deus quiser, voltaremos na próxima semana. Fiquem todos com Deus e até lá. Forte abraço.